Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de fevereiro, uma data que costuma ser comemorada nos meios ateístas como o Dia do Orgulho Ateu, ou como eu prefiro chamar, o Dia do Orgulho Ateísta. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre essa data e o simbolismo em torno dela. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Ricardo Oliveira da Silva, sou professor de História e pesquisador na área de História do Ateísmo. Se vocês estão chegando aqui no canal pela primeira vez, peço que, se possível, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ajudem a divulgar, que isso faz com que esse conteúdo tenha uma maior amplitude e um maior alcance aqui na internet. Bom, vamos ao tema então do vídeo de hoje. Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas para o livro O Ateísmo no Brasil, que foi publicado em 2020, ao pesquisar de maneira mais detalhada a questão da história do ativismo ateísta do começo do século XXI, eu me deparei com esse fato, que nos meios ateístas o 12 de fevereiro costuma ser comemorado como o Dia do Orgulho Ateu. Então eu fui um pouco atrás de informações para saber o porquê disso. Eu não encontrei a origem da comemoração, ou seja, quando foi que pela primeira vez se passou a comemorar o Dia do Orgulho Ateu, mas eu percebi que à medida que cresceu o ativismo ateísta no Brasil, ali a partir do final da década dos anos 2000, 2008, 2009 por ali, quando a coisa começa a ganhar mais força, essa data, o Dia do Orgulho Ateu, ela ganha força também. E está conectado à celebração dessa data em outros países, particularmente países de língua inglesa, como Estados Unidos e Inglaterra, da qual o ativismo ateísta daqueles países acabou influenciando o ativismo ateísta brasileiro que ocorreu nos últimos anos. E aí nós temos algumas questões a pensar em relação a essa data. O tradicional chimarrão aqui é um costume meu. Vamos lá. Então, o que essa data ela representa? Qual é o simbolismo que nós podemos ver em torno dessa data? A primeira coisa, que o dia 12 de fevereiro é o dia do nascimento do naturalista inglês Charles Darwin. Então, a comemoração do Dia do Orgulho Ateu ou do Orgulho Ateísta em 12 de fevereiro está conectada à figura de Darwin e aquilo que ele representa em termos de referência para o desenvolvimento do conhecimento científico. O Darwin ele é um dos autores, junto com Wallace, da teoria da seleção natural, que nos debates envolvendo religiosos e cientistas, ou religiosos e ateus, a teoria da evolução costuma ser colocada como o contraponto, ou como a explicação alternativa à explicação bíblica sobre a origem da vida. Então, é uma explicação não apenas alternativa, mas como conflitante. Ou seja, a teoria da evolução natural ela dá uma explicação que desfaz aquela explicação que tradicionalmente nós costumamos conhecer. Eu digo que nascemos imersos em sociedades cristãs, que é aquela que provém dos textos bíblicos. Também a teoria da seleção natural ela chama atenção para o fato de uma referência em relação à ciência, da valorização da ciência, mas poderíamos ampliar um pouco o leque e pensar também essa valorização da ciência dentro de um aspecto mais amplo de valorização do secularismo, da laicidade, etc, etc. Então, o que nós temos aqui? O Dia do Orgulho Ateísta conectado à valorização de determinados valores, que poderíamos aqui dizer valores colocados como universais, defesa da ciência, defesa da laicidade,
defesa do secularismo, né? Enfim, né? Então nós teríamos esses pontos. Tá? Por outro lado, o Dia do Orgulho Ateísta também é uma forma de chamar atenção para uma dada realidade, que é a qual? Que em sociedades majoritariamente cristãs, como é o Brasil, existe um grupo, né, que não tem uma identidade e um vínculo com crenças religiosas, que costuma ser denominado de ateísta. Né? Então nós temos uma parcela da população que se define como ateia e que não tem esses vínculos. E qual é a questão aqui? A questão é que esse grupo ele costuma ser visto com bastante desconfiança, costuma ser visto com bastante preconceito e discriminação. Então nós temos, por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, né, fazendo referência novamente ao meu livro O Ateísmo no Brasil, eu encontrei lá uma matéria sobre uma pesquisa que foi feita, se não me engano, lá por 2008, 2009, pela Fundação Perseu Abramo, que colocava lá os ateus como o grupo mais discriminado e com o maior alvo de preconceito na sociedade brasileira, né, naquela época lá. Então, isso aí tem um pouco mais de 10 anos. Né? Não sei se mudou tanto assim em relação a hoje. Mais recentemente, quando eu estava fazendo uma pesquisa para escrever o artigo sobre a Sikivu Hudson, né, que é uma intelectual lá dos Estados Unidos, eu também encontrei matérias trazendo dados dos Estados Unidos, no qual, lá naquele país, o grupo, né, de pessoas ateias também é o grupo que é mais estigmatizado, que é visto com mais desconfiança. Então, a partir daí também tem-se um discurso, tem-se uma reflexão sobre o fato de que os ateus e ateias costumam ser um grupo que sofrem preconceitos, que sofrem discriminações. Nesse sentido, são uma minoria que também tem privações de direitos, né? Ou ainda que não subscrito na lei, na prática nós podemos encontrar isso, sendo que se nós formos para o passado, haverá referências explícitas e colocadas na lei que discriminavam os ateus. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, que eu estava me referindo a Sikivu Hudson, até o avançado século XX, um ateu ele não poderia ser uma testemunha em um julgamento num tribunal. O testemunho do ateu, da ateia, não era considerado algo válido, né? Porque não era visto como confiável. Tá? Essa realidade mudou, mas seria um exemplo de uma discriminação, de uma privação de direitos. Então a data, né, do 12 de fevereiro traz aqui essa reflexão sobre os ateus e ateias como uma minoria social que sofre privações de direitos, né? E que busca, além disso, né, de combater essa realidade de discriminação, se colocar no espaço público como alguém que ostenta a identidade ateia. É dia do orgulho ateu, dia do orgulho ateísta. Então a pessoa que ela ostenta essa identidade ateísta. E aí vem uma questão um tanto quanto curiosa, porque essa reflexão, né, sobre trazer essa bandeira da identidade ateia está conectada à data de nascimento do Charles Darwin, que curiosamente, como estou me referindo aqui, o Darwin foi uma pessoa que nunca assumiu uma identidade ateia. Ele, inclusive, evitava ser identificado como uma pessoa ateia. Né? A teoria da evolução trouxe muitas polêmicas para a vida do Darwin e muitas polêmicas no espaço público envolvendo ciência e a religião. Né? Darwin foi uma pessoa que no decorrer da vida se afastou da religião cristã, que deixou de acreditar nos textos bíblicos, etc. Mas ele evitou explicitamente se definir como uma pessoa ateia. E no espaço privado, e não público,
Entre amigos, ele costumava se definir como uma pessoa agnóstica. E por que isso? Porque o Darwin, aí tem que pensar um pouco, o Darwin dentro do seu contexto. O Darwin ele fazia parte de uma família aristocrática. O Darwin ele fazia parte da elite britânica do século XIX, com privilégios. E na Inglaterra do século XIX, o ateísmo estava muito mais associado com os movimentos de contestação da ordem social. Os movimentos dos trabalhadores, os movimentos revolucionários, comunistas, socialistas, anarquistas. Então, havia essa identificação do ateísmo com esses elementos. E o Darwin, esse seria um outro aspecto, o Darwin ele procurava manter uma distância em relação a esses elementos, a essas polêmicas. E, por outro lado, ele, ao longo da vida, sempre procurou ficar em diálogo com pessoas religiosas que tinham uma mente mais aberta às suas ideias científicas. Então ele tinha muita correspondência com religiosos que também desenvolviam trabalhos vinculados às ciências naturais. Ele tinha um apreço por esse diálogo e por esse contato. Mas apesar disso, como ele inclusive no final da vida escreve numa carta, ele não tinha uma crença na Bíblia e muito menos na ideia de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, uma pessoa, enfim, que teria uma divindade e tal. Então ele não tinha mais essas crenças, mas mesmo assim ele evitava se definir como ateia, como uma pessoa ateia, e se definia como uma pessoa agnóstica. Então tem esse elemento curioso, que a pessoa escolhida como o referencial para se pensar num orgulho ateísta foi exatamente uma pessoa que evitava se identificar como uma pessoa ateísta. E aí aqui o que me parece, para encerrar aqui o vídeo de hoje, que essa escolha do Darwin pelos movimentos ateístas desse início do século XXI está muito mais vinculado a relação do Darwin com a ciência do que a relação pessoal do Darwin com o ateísmo, que aí já é uma relação bastante tensa e que não se coadunava como algumas pessoas poderiam pensar a partir dessa referência da data do nascimento do Charles Darwin como dia do orgulho ateísta. Então fica aqui, o que vocês acham sobre isso, Deixem aí nos seus comentários. Era o que eu queria trazer para vocês nessa data aí que nos meios ateístas costuma ser celebrado como o dia do orgulho ateu, ou como eu falei, como eu prefiro, o dia do orgulho ateísta. Um abraço e até breve.